Vocês estão vendo o Mars aí, não estão? Sim. Sim. Então, meu plano para hoje é a gente ver como é que a gente faz macros, o que são macros, como é que a gente faz elas, bibliotecas, e fazer um programa de exemplo, em que a gente vai ler 10 inteiros do teclado, calcular a soma, a média e o maior elemento. Beleza? Gente, não sei se vocês perceberam, mas estou tentando fazer vários programas com vocês. Os programas não são necessariamente complicados, mas eles servem para a gente treinar a nossa fluência em Assembly. Aí, quanto mais a gente faz junto, mais material vocês têm para consultar. Por exemplo, no final da aula eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem sozinhos aí, que eles não precisam de nada além do que a gente fez até agora. Mas seria ideal que vocês fizessem, ou tentassem fazer pelo menos, para treinar. Aquela máxima de que o único jeito que tem de aprender a programar é programando, ela é verdadeira, tá? Isso vale para qualquer linguagem de programação, até uma linguagem tão fundamental quanto o Assembly. Professor, você vai acabar o código da segunda-feira lá, daquele Fibonacci? Caiu a ligação? Pra mim caiu, voltou agora. Nós estamos te ouvindo ainda, professor. Estão me ouvindo? É que eu tive que viajar, cara. Eu tô em São Paulo. Eu tô dando aula à distância para vocês. E a internet aqui não é a melhor coisa do mundo, não. Ô, João, a prova ficou marcada para o dia... Temos que olhar ali, calma aí. Ah, tá lá no plano de ensino. Se eu não me engano, falta um mês ainda. Beleza? Mas a gente vai fazer pelo menos 2 aulas extra antes da P1. De preferência nos sabadões. Tudo bem com vocês? Não sei. Nossa, se for para ajudar, Nossa, a gente professor. aceita qualquer coisa. Meu plano é fazer uma no sábado antes da prova, que a prova vai ser na segunda, e a gente pega um outro sábado, provavelmente sem ser esse sábado próximo, para a gente treinar a programação. Daí eu gravo as aulas. Se vocês não conseguirem assistir a aula junto comigo no sábado, vocês assistem quando der. E daí, para contar a presença de vocês que não puderam fazer síncrono comigo, vocês me mandam um resumo do que vocês viram no vídeo. Daí eu conto presença, pode ser? Pode, se for para ajudar, é sempre bem-vindo. Não, eu acho que quanto mais tempo a gente gastar programando junto, melhor. Então tá, vamos lá? Deixa eu voltar para o Mars aqui. Então tá bom, vamos começar discutindo esse tópico 1 aqui, macros. Eu escrevi aqui oi no coisa, vocês viram que eu escrevi oi? Sim. É para saber se está travada a tela. Não tá, então vocês estão vendo o que eu estou digitando, né? Beleza, então, ó, o que são macros? Tem uma historinha curta aqui que eu preciso contar para vocês, então deixa eu contar. Quando os computadores foram criados, a gente programava eles direto em código de máquina. Lembra que eu falei isso para vocês? E que era infernal programar direto em código de máquina, certo? Porque a gente está falando efetivamente em programar em binário. Daí, para aumentar a facilidade com que a gente codificava programas no computador, a gente criou a linguagem de montagem, que é essa que a gente está usando aqui. Mas como vocês estão vendo, a linguagem de montagem ela é extremamente literal, concordam? Você tem que falar tudo que você quer fazer nos mínimos detalhes. Então não tinha bibliotecas, não tinha funções, não tinha nada. E aí, uma das primeiras coisas que foi criado para facilitar a vida do programador em linguagem de montagem, do programador Assembly, foi a ideia de macro. A macro nada mais é do que uma forma de você automatizar funções que ocorrem frequentemente no programa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você quer imprimir uma string. Então você tem aqui o ponto data, o ponto text. Se você quer imprimir uma string, o que você tem que fazer? Não, melhor. String. Um exemplo simples. O return 0. Você tem que vir aqui no text e fazer assim, não é? Ó, add u, coloca no V0, desculpa, eu escrevi VO, o que tem no registrador 0, mais o código de retorno 0, que é o 10, né? E daí você dá um syscall, não é isso?
Isso nunca vai mudar. Então, você pode vir aqui e criar uma macro. Você usa a diretiva ponto macro. Eu acho que é só ponto macro mesmo. Então, vamos olhar aqui um help. Aqui, ó, macros. Professor, Oi. necessariamente antes do ponto data ou eu posso escrever dentro do ponto teste isso? A macro você quer escrever antes do text, porque senão ele vai executar o código da macro. É como se fosse uma função fora da main, então. Depois a gente vai criar uma biblioteca com elas. Certo. É porque assim, ó, quando você encontra aqui, ó, a diretiva ponto data, como que o montador vai pensar? Ele vai pensar assim, tudo que vem daqui para frente tem que ser alocado no segmento de dados. É declaração de dados estático. Quando ele encontra a diretiva ponto .text, o montador vai pensar assim, tudo que vem daqui para frente é código fonte, código executável, são instruções. Então, eu vou alocar no segmento de texto, no segmento de código. E aí, quando ele vai executar o programa, ele executa a primeira instrução que está no segmento de texto. Se você puser uma macro aqui, por exemplo, antes do seu código, ele vai colocar isso no segmento de texto e vai executar. E a macro é como se fosse uma função. Então, você não quer executar ela por definição, você quer executar ela quando você chamar ela. Concorda? Sim. Faz sentido? Faz. E mesmo porque é o jeito que a macro funciona. Eu vou escrever uma macro bem boba aqui, e aí a gente vai ver como é que ela funciona. Então, eu vou copiar esse negócio aqui, ó. Eu vou dar um nome para ela aqui. Eu vou chamar ela de return 0. Aí eu vou colocar o código dela, e aí eu vou usar o end macro. Beleza? E aí eu posso vir aqui no meu segmento de texto e colocar aqui assim, ó, return 0. E se eu salvar isso e compilar, olha o que vai acontecer. Tá vendo que aqui está o código do return 0? O ADU, V0, 010 e o syscall. O que o montador faz? Ele, quando encontra um identificador, um label assim, ele vai ver se isso aqui é um macro. Então, ele olha tudo que ele conhece antes, tudo que ele pré-processou antes no arquivo. E ele vai encontrar essa macro aqui. Então, quando ele encontra o return 0 no código, no segmento de texto, ele substitui aquele return 0 pelo que está entre o macro e o anti-macro. Entendeu? Pergunta: como a gente vai fazer isso na hora de printar? Porque cada string tem uma etiqueta diferente. Foi a Murielle que falou? Foi. Ótima pergunta, Murielle. Tem como a gente parametrizar as macros. A gente já vai chegar lá. O primeiro ponto que eu preciso aqui é que vocês entendam como é que uma macro funciona. Na realidade, era o que a gente chama de diretiva, isso é pré-processamento do montador. Antes de você montar, de você traduzir o código em assembly para código de máquina, tu pega e pré-processa ele, substituindo todas as etiquetas. Então, quando você encontra o return 0 aqui no segmento de texto, o que tu faz, na realidade, é substituir o que está na linha 24 pelo código da linha 13 e 14. É bem simples o conceito, não é? Professor, então, teoricamente, eu posso fazer macros para printf, scanf, for? Sim, senhor. É por isso que a gente vai... Nossa Senhora. Por isso que a gente está vendo isso aqui agora, para a gente não ter que ficar sofrendo com isso pro resto da vida. Agora tudo faz sentido. Nossa, parece É tipo que o é uma define luz. do C++, não é? Oi? É tipo o define do C++? O define, o include no C++, nada mais são do que diretivas do pré-compilador. Antes de compilar o arquivo, eles substituem, processam todas as diretivas. Parece que eu estou vendo uma luz no fim do... Então, vai ficar mais fácil agora. Então, o ponto agora é, imagina que você quer fazer um para imprimir inteiro. Então, a gente queria criar uma macro assim, ó, macro print int. Concordam? E daí, o que eu tenho que... Bom, para terminar ela, eu tenho que fazer end macro. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, primeiro, colocar no V0
o código de imprimir string. Muriele, você que decora tudo, o código é assim. É 1. Não, E aí eu string é tenho que 4. colocar no A0. Se for string? É int. Ah, int é 1? Entendi string. É 1. Então, e agora eu tenho que colocar no A0 o inteiro que eu quero imprimir, não é? Isso. Agora a gente tem um problema. Como que eu passo esse inteiro aqui? A gente pode vir no help aqui e olhar. Ó. Vamos lá, macros. O esquema é você usar 1% ali. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Macro termina. Aí você tem 1% termination value. Aí você vai colocar no A0 esse termination value, tá vendo? Isso aqui. É isso que nós vamos fazer. Tipo quando você pega o parâmetro da função ali, você coloca entre o parênteses. O parênteses aqui, eu vou colocar % agora, que isso é para substituir, certo? E aqui vai ter o int. Exemplo. E aí o que a gente vai querer fazer agora? Agora aqui a gente vai querer fazer assim, ó. Add u carrega no A0 o que tem no registrador 0 mais o int v, % int v. E aí a gente chama o syscall. Entenderam? Isso aqui, ó, é para ser uma constante, certo? Então vamos testar para ver se esse negócio dá certo. Vamos colocar aí, ó, print int, não é? Eu vou pôr o número 42. Vamos compilar e ver se dá certo. Deixa eu fechar essa janela aqui. IO, vamos rodar esse negócio, ó. Substituiu direto o código, certo o código lá, tá vendo? Ó? E imprimiu 42. Aí eu termino o programa. Mais simples, pessoal? O código fica mais limpo assim? Porra, aí sim. Nossa senhora. Fica bonitinho, né? Vamos pegar e criar uma macro agora para imprimir string? Coloca aqui, ó, ponto macro. Aí a gente coloca print str. E a gente precisa do quê? Não sei ainda, vamos ver. Ponto end macro. E agora aqui no meio eu tenho que colocar. Para imprimir string, eu tenho que colocar no V0 o código para impressão de string, que é o 4, não é isso? Não, Isso. sim. Nunca lembro, cara. Acho que é 4. Deve ser o 4. A gente já... string É o 4, a lei string é 4. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no A0 o endereço da string, não é? Então, o que eu tenho que fazer aqui é um LA, colocar aqui no A0 o endereço da minha string, e daí dá um syscall, não é isso? Posso fazer assim, ó, %strn, e aqui eu colocar strn. O que vocês acham? Isso dá certo? Faltou por cento ali, né? Por Bom, cento. seguindo aquela... acho que seguindo a call do... Lógica deveria dar, né? Então vamos pegar e criar uma string aqui, ó. Pelo jeito que você strn. falou aí, parece que não vai dar, não. Pelo jeito que falou, você tá dando um... Mas o % não era para inteiro? % é variável a ser substituída. Ó, criei uma string que chama Oi Mundo. Agora o que eu quero fazer aqui é pegar e fazer isso aqui, ó. Print str e o str1. Era isso, não era? A priori parece que devia funcionar, concordam? Será que vai funcionar? Vamos ver. Inacreditavelmente funciona. Inacreditavelmente porque você não acredita ou não deveria? Eu achava que não ia funcionar. Mas ele pegou e substituiu aqui, ó. Olha o código que ele gerou, ó. Aqui o primeiro é o para imprimir o inteiro, tá vendo? Ó? Colocou o 42 a ser impresso e o inteiro. Agora, olha aqui. Coloquei o 4, que é o código para imprimir inteiro. Ele substituiu o %str ali, ó. Esse cara aqui, ó. O strn
pelo str1. E aí ele executou belezinha e deu syscall. Funcionou, que foi uma maravilha. A gente pode pegar aqui, ó, e criar uma macro para nova linha. Ponto macro, vamos chamar ela de new line. E daí a gente ponto end. Mas, Daniel, por que você achou que não ia funcionar? Filho, porque eu não sei esse decor, eu não lembro. Eu achei que ele só ia aceitar número ou registrador, mas ele aceita label também. Ah, entendi. Registrador eu sei que aceita, número eu lembrava que aceitava. Agora string eu não lembrava que aceitava. Mas é isso que é bom, a gente testar as coisas e ver se funcionam. Porque daí a gente não precisa decorar nada, a gente simplesmente testa, vê se funciona e depois entende por que funciona. Nossa, string de macro facilita pra caramba, hein? Meu Deus do céu. Facilitar a hora que a gente for escrever o nosso programa, quer ver? Ó? Aqui a gente quer imprimir o nova linha. O nova linha é isso aqui, ó. Certo? Só que agora a string que eu quero imprimir não é a string N. Vamos chamar ela de NL aqui. Eu não preciso fazer assim, eu posso fazer assim direto, ó. Aí eu venho ali, declaro a NL, str, NL, dois pontos, ponto ASCII Z, e aí eu coloco um barra N aqui, ó. Vamos ver se esse troço funciona? Vamos ver aqui, ó. Vamos limpar esse troço aqui primeiro. Vamos lá no nosso programa. Eu vou imprimir o 42, e daí eu vou dar um print NL. Eu vou dar um print NL aqui, e eu vou dar isso aqui de novo, ó, só para a gente ver. Vamos rodar esse troço. Aí ele reclamou de alguma coisa, ó. Ele falou que o print não é operador reconhecido. Será que eu coloquei o nome certo? Você colocou só NL no macro. Ah, vou colocar print NL, melhor, né? Vamos compilar. Agora foi. Vamos rodar tudo e ver. Ali, ó, 42, ó, imundo, Deus enter bonitinho, né? O código fica bem mais legível, concordam? Bem mais. Bem mais, né? Agora aqui tem um probleminha, ó. Essa string aqui, ela é meio que fixa no print NL, concordam? Vocês concordam? Sim. Como assim? Ué, eu só uso ela no print NL. E eu nem passo ela como argumento de print NL, tá vendo? Sim. É legal ter uma biblioteca onde eu coloco tudo isso e eu deixo o meu programa limpo, sem essas macros, sem nada. Concordam? Para isso, eu posso criar um arquivo de include. Por exemplo, vamos criar um novo arquivo aqui e vamos chamar ele de... só colocar no lugar certo aqui, pessoal. Vamos lá. Dropbox, Lectures, GSI 013. Está real virando um TAD em assembly. Tô chocado. Que virando TAD assembly. Cara, na verdade, se a gente fizesse a disciplina só de programação, eu ia fazer TAD com vocês em assembly, mas não é o nosso caso aqui. Então vamos chamar isso aqui de bibli util.asm. Beleza? E vou salvar ela. Agora, olha que louco que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no nosso exemplo e eu vou pegar e fazer assim, ó, ponto include. Beleza? Eu vou pegar essas macros tudo que eu criei, ó. Vou colocar elas aqui. Percebe que não coloquei em segmento de texto, de dada, nada? É, porque só precisa dos macros, né? Aí eu vou criar aqui um ponto data. Você pode ter vários pontos datas no seu programa? Pode. E eu vou pegar essa string aqui, ó. Faz parte das bibliotecas, elas não são do meu coisa, do meu programa propriamente dito. Eu vou colocar ela aqui. Aí eu vou salvar isso, ó. Salvei. Vou salvar meu programa. Eu deletei tudo aqui? Deletei. Vamos compilar agora. Pum! Funcionou, que foi uma maravilha, viram?
Olha lá, ó. 42, o imundo. Você nunca mais precisa se preocupar com as... Professor, Oi. aquela strnl lá, ela tá na minha biblioteca, mas aí no arquivo principal posso declarar outra string com o mesmo nome? Ou teria problema se eu tentasse fazer isso? Vai dar problema. É o seguinte, é o que eu vou explicar agora. Tá vendo essa diretiva aqui, ponto include? O que ela faz? Ela pega tudo que está no arquivo bibliútil.asm e cola aí. Não tem escopo como em C. Isso é para você se organizar, filho. Mas quando o montador for transformar o código em assembly em código de máquina, ele primeiro vai substituir tudo. Olha como é que fica na parte compilada aqui. Você está vendo que o código ele é um tripão? Tudo colado? Caiu a ligação. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não. Estamos ouvindo. Eu tô com medo dessa internet aqui. A gente declarou essa strnl aqui, né? Se eu vier e declarar ela de novo aqui, quer ver, ó? Essa que é a sua pergunta, não é? Isso. Zé, essa string aqui, ó, ponto .ascii. Vamos pôr uma string ban. Olha o que vai acontecer. Ele está dando para mim um erro na linha 16, coluna 2. A strnl já foi definida, então essa operação de compilação, de montagem foi completada com erros. Por quê? Porque ela já foi definida onde? No bibliútil. Quando eu clico na chave de fenda aqui, para assemblar meu programa, ele vai pegar e ver esse include, porque ele vai ler de cima para baixo, né? Então ele vai ver aqui, ó, comentário, ignora. Qual que é a primeira linha que não é comentário? É a linha 12. Aí ele vai ver, é diretiva include. Isso significa que ele vai me informar um arquivo para abrir o arquivo e colar ele todo aqui no lugar. Então ele vai deletar essa linha e colar tudo que tem aqui nesse arquivo bibliútil. Entendeu? É o mesmo processo do include em C, tipo, não é, professor? Exatamente a mesma coisa. Ok. Por isso você não pode ter definição aqui. Professor, eu perdi a aula passada, aí você já tiver explicado nela, não precisa tirar minha dúvida, que eu vou assistir ela amanhã, eu achei que era terça, por isso que eu perdi. Tem como mudar o valor de uma string? Precisa de função ou é impossível mudar o valor de uma variável depois que se atribui? Uma vez que você define uma etiqueta, essa etiqueta, na realidade, ela é um apelido para um endereço. Então, se você quiser fazer com que essa etiqueta receba um novo endereço, isso não é esperado que aconteça, não. Entendi. Então, são variáveis constantes, né? É uma definição única. Uma vez que você definiu, está definido. Isso aqui. Nada te impede de dar um nome para cada endereço de memória. É bem pouco útil, mas tu pode fazer. Cada endereço de memória do teu programa pode ter um nome. Mas uma vez que tu definiu, associou um endereço de memória a uma etiqueta, isso não muda mais. Entendi. Aí só vai ter valor que pode mudar só no registrador, então. Exato. Agora, por exemplo, quando nos programas normais, então, só utiliza registrador? Tipo, num programa normal de nível mais alto? Não. Por exemplo, se em C você tem uma declaração assim, ó. Eu só vou escrever aqui para você ver, tá? Tá lá o programa em C, e daí você tem assim, ó, int x igual a 42. Essa aqui, você declarou uma variável do tipo inteiro e atribuiu o número 42 para ela, não foi? Uhum. Em assim, várias coisas têm que acontecer aqui. A primeira coisa que tem que acontecer você sabe que você precisa reservar 4 bytes para essa variável x. E uma variável estática, ela vai existir no segmento de dados estáticos, no ponto data.
Então, tu tem que vir aqui explicitamente no ponto data e colocar aqui, ó, vamos até por antes. X, 2 pontos. Aí você vai pôr aqui, ó, ponto word, que é 4 bytes, né? E coloca o número 42. Aí, se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Só deletar isso aqui, porque o assembly vai reclamar disso aqui no seu comentário. Quando tu compilar, ó, observa aqui nessa janelinha de etiquetas, tá vendo? Você tem o X aqui, que está no endereço 1001.0004, tá vendo? Se eu clicar nele, ó, essa posição de memória está associada àquela etiqueta X. E tem o número 42. Isso existe na memória. Agora, se você quiser usar esse valor, se você quiser usar o X, você tem que trazer da memória para um registrador. E como é que tu faz isso? A primeira coisa que você faz é usar a instrução load address, daí você coloca num registrador qualquer, tipo T0, o endereço do X. Então, depois que essa instrução tiver sido executada, o T0 vai ter o endereço do X. Vai ter isso aqui, ó. Ah, agora não vai dar para ver, porque... Bom, vamos poder compilar aqui, eu mostro para você. Ele vai ter que ter o endereço 1001.0004. Vamos executar isso para você ver. Para vocês verem, né? Que não, a gente viu isso na aula passada, mas não é um negócio simples. Ah, não, professor. Então... Pode deixar, então. Eu vou assistir a aula ainda. Desculpa. É tranquilo, é tranquilo. Não, repetir várias vezes é ótimo pra gente. Desculpa. Então, agora você observa o seguinte, o T0 vai ter o endereço de X. Daí eu trago da memória para um registrador. Tipo, eu vou usar essa instrução, load word, aí eu vou escolher o registrador onde eu quero escrever, por exemplo, o S0, e eu mando ler o que está no endereço T0. A partir desse momento, o S0 vai ter o valor de X. Daí você pode fazer operações com ele, por exemplo, add U, dólar S0, dólar S0, 1. Isso vai virar 43. Então vamos compilar isso e ver aqui executando. Tá lá, ó, tá vendo? A instrução load address, coloca no T0 o endereço de X. Se você olhar o T0 aqui no momento, ele tem nada, ó, tem 0 nele. Agora, quando eu executar isso aqui, olha o endereço que ele tem. Tem esse número gigantesco, se eu colocar em hexa, vai ser o 1001.0004. Percebe que é o mesmo endereço de X? Uhum. Então, isso é um ponteiro para X agora. Mas naquele endereçamento lá continuou 42, né? Não, na então, memória ali. Na memória aqui, ó, que é o endereço, tem 2A. 2A em hexa é 42 decimal, né? Uhum. Mas percebe o seguinte, o X, na realidade, ele é um ponteiro para uma posição de memória, porque ele guarda um endereço de memória, não é? Sim. E agora eu peguei esse X, que é só uma etiqueta, e coloquei ele num registrador. Para eu poder operar sobre um valor que está na memória, ele tem que existir um registrador. Porque as minhas instruções esperam que tanto endereços de memória quanto valores existam em registradores. A minha dúvida é assim, se nesse bloco de memória onde está o 42, se esse bloco ele pode ser reutilizado no futuro ou ele vai ser para sempre 42? Não, ele vai ser alterado. Eu vou alterar aqui para você agora. Agora, observa aqui, ó. Deixa eu tirar o valor em hexadecimal para você ver o 42. Está aqui, certo? O que eu estou falando nessa instrução aqui da linha 20, que está em amarelo, é pega a memória que está no endereço, a memória que está no endereço T0. T0 tem o endereço de memória que me interessa, que é esse aqui, e carrega esse valor para esse registrador S0. Quando eu executar essa instrução, olha que o S0 recebeu 42, tá vendo? Uhum. Então, o que eu fiz foi carregar da memória aquele número para o registrador. Agora, nessa linha amarela, na linha 22, eu posso operar sobre esse valor. Eu estou fazendo aqui, ó, 42, recebe o 42 mais 1, que vai dar 43, né? E eu mudei aqui o valor. Só que observa, a memória não foi alterada, tá vendo? Uhum. Então, o que aconteceu aqui é, eu peguei, operei sobre a minha memória, mas eu deixei a variável x, ela é inconsistente com o valor que o programa gerou. O que eu tenho que fazer agora é isso aqui, ó, save word, desculpa, depois disso aqui. Save word, daí eu falo, o que eu quero salvar na memória? O que está em S0. Aonde? No mesmo endereço de memória. Desculpa, eu coloquei a parênteses do lado errado. Quando eu executar essa linha, aí eu vou deixar a memória consistente, quer ver? Ó?
executei, coloquei o endereço do X no T0, isso mesmo. Carreguei o X por S2, operei sobre S2 e atualizei o valor. Viu que foi para 2043 aqui? Entendi. Uhum. Você precisa fazer isso logo que você altera o valor? Não. Mas você tem que manter os valores que estão na memória consistentes com os valores que você está trabalhando nos registradores. Isso não perde, né? Beleza. Isso é um problemão que a gente tem em SO. Por quê? Porque o SO tem aquele negócio de preempção de processo. Vocês já ouviram falar disso? Não, eu não. É assim, ó. Quando você está num sistema operacional como o Windows, o Linux, o iOS, o Android, esses sistemas operacionais eles são capazes de executar vários programas ao mesmo tempo. E eles conseguem essa façanha usando a ideia de memória virtual e a ideia de preempção de processo. Preempção de processo, basicamente, é o seguinte. Quando você começa a executar um programa, você não executa ele do começo ao fim. Você só executa ele por uma janela de tempo pré-estabelecida. Eles têm um nome lindo para isso, eles chamam de quanta de execução. Vem lá da física quântica. Mas é uma unidade pré-estabelecida de tempo, tipo 30 milissegundos. Então, o sistema operacional aloca o teu programa, o processador para o teu programa, durante 30 milissegundos. Acabou esses 30 milissegundos, ele tira o processador do seu programa. O seu programa para de executar. E ele dá o processador para um outro programa, para um outro processo. E esse processo executa por mais 30 milissegundos. E ele fica trocando isso, fazendo uma fila circular com todos os programas que deveriam estar sendo executados. Como essa troca acontece muito rapidamente, você tem a impressão de que o seu programa nunca parou de rodar. Mas, na realidade, ele parou, porque todos os outros programas que estão alocados para serem executados no programa estão sendo executados. É por isso que você consegue, por exemplo, rodar o Word e o teu navegador ao mesmo tempo. Você não está rodando eles ao mesmo tempo. Você está rodando um pouquinho o navegador, um pouquinho o Word, um pouquinho o navegador, um pouquinho o Word, um pouquinho o navegador, um pouquinho o Word. Só que trocando isso tão rápido que, para você, na sua percepção de tempo, isso está acontecendo ininterruptamente. Entendeu? É tipo o que acontece com aqueles dispositivos de entrada, né? Exato. Se você atende eles em intervalos, mas bem devagarzinho, bem rapidinho, você não nota que você parou de te atender. É a mesma coisa que acontece com um filme, cara. O filme, na realidade, não existe. Na realidade, eles estão apresentando para você uma sequência de fotos. Só que eles apresentam tão rápido essas fotos que você não consegue notar que existe uma diferença de uma foto para outra. Se você apresentar 24 fotos ou mais por segundo para o olho humano, ele não consegue notar a diferença entre as fotos. E aí você tem a ilusão de movimento. Interessante, não é? Sim. É a mesma coisa. Então, se você altera o valor de uma variável na memória e você perde o processador para um outro processo, tem que ter um jeito de você guardar o estado atual dos seus registradores para quando o seu programa voltar a executar, ele ter a oportunidade de ajustar a memória. E isso é caro para burro. É por isso que um sistema operacional consome uma parcela considerável do poder computacional do seu sistema. Sistemas operacionais pouco otimizados podem chegar a consumir 40%, 50% de todos os seus recursos computacionais. Louco, não é? Você paga metade do seu hardware e do que você poderia computar com aquele hardware só para ter um árbitro que torna as coisas utilizáveis e simples para você. Eu acho caro para burro, vocês não acham? Pra gente que é programador, talvez, né? Pra outra pessoa. Beleza. Eu acho então, nosso serviço. Facilita, né? Então, nós vamos fazer assim daqui para frente. Vocês entenderam macros e entenderam biblioteca. São coisas bem simples, concordam? Sim. Uhum. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos estender aquela bíblia útil à medida que a gente for precisando dela. Que tal? Em vez de escrever ela inteira agora. Pode ser. Ô, Daniel, só queria tirar uma dúvida. Quando você escreveu o NL lá, depois você
usou print NL. Eu não tenho certeza se eu vi direito. Ah, não, você fez a função print NL. Eu só não tinha percebido. E aqui ela lê a string NL. E a string NL está declarada aqui, ó. Daí ela pega e substitui isso pelo endereço da onde está isso na memória. E aí o syscall vai pegar e mandar imprimir esse /n aqui para nós. Tranquilo, não deu para entender, porque você tinha escrito NL primeiro, aí eu fui fazer aqui do lado aqui, aí quando eu olhei você já tinha trocado. Aqui eu tenho as outras macros que a gente vai precisar todas prontas, mas eu não vou usar elas, vamos escrever elas juntos, porque quando a gente escreve junto a gente aprende, né? Daniel, Então vamos lá. Oi, pode falar, filho. na hora que a gente estava fazendo lá aquele print int, né, eu acabei escrevendo ele errado, ao invés de colocar %, eu coloquei o cifrão. E mesmo assim ele rodou. Aí tem alguma explicação do porquê disso? Porque tecnicamente ele estaria pegando um endereço nesse caso? Calma lá. Na Quando você parte estava lá na printinho, parte do print. No caso do print ali eu tinha trocado o %, né? Eu tinha colocado cifrão aí e também no final ali. E ele executou da mesma maneira, né? Ele tinha mostrado o 42 também. Aí sério? é, Ele compilou. Vamos usar aqui para ver? aí eu fiquei na dúvida do porquê que ele estava aceitando isso, né? Ele não deveria aceitar. Por que ele não deveria aceitar? Vou chamar o print int aqui e passar o número, sei lá, 42. Vai rodar? Roda? Estranho para burro, não é? Parece que a gente descobriu uma POG do programa aí. Programação orientada à gambiarra. Israel é assim, ó, quando você usa dólar no assembly, você está falando que você está referenciando um registrador. E quando você usa o %, é só para macros, e você está falando que você está usando uma substituição. É uma variável. Tá vendo que ele colore isso com marrom aqui? E o dólar fica vermelho, tá vendo? Quando eu coloquei dólar int v, ele deixou preto, ele não reconheceu nada. Isso pode ser uma característica do Logsim, porque sabe que vocês cometem esses erros. Professor, tenta colocar sem porcentagem para ver o que acontece sem nada. Sim, né? Vamos salvar. Vamos tentar compilar. Agora ele reclamou. Ele falou que você tem um argumento inválido int v. Ele pede que seja %. Agora, por que ele aceitou o cifrão? Meu amigo, a única explicação que eu consigo te dar para isso é que os caras que implementaram o Logsim sabem que vocês erram isso o tempo inteiro e decidiram facilitar a vida de vocês. Porque olha os exemplos aqui. Tudo com %, né? Parece que eu vi alguma coisa ali em cima, Daniel. Levanta, tem uma. Ali, ó, na parte final. Macros são parte do assembler, não da ISA. Beleza. Então a sintaxe pode ser diferente dependendo do assembler. Para compatibilidade com o simulador SPIN, as macros são no modelo do SPIN, estilo do SPIN. E também são suportadas no Mars. As macros no estilo SPIN, elas são a mesma que Mars, mas para parâmetros formais, começando com % em vez com cifrão em vez de %. Aí tá explicado, então. Dá para fazer outro teste também, né? Dá para botar uma porcentagem. Você besta, que olho, hein, Plínio? Um nome de. Né? Tipo assim, Obrigado. porcentagem com um nome de registrador, sabe? E ver onde que vai ser alocado. Esse exemplo aqui do print int, ó. Ele está pedindo para você passar o inteiro, só que o inteiro está num %x. E esse %x, ó, é um registrador. Tá vendo aqui, ó? Print int, mas está passando o inteiro que está no %s0.
e ele também vai aceitar o %10. É por isso que eles têm essa coisa aqui, quer ver? Ó, Standard Pseudo Instruction. Tá vendo aqui o AD, que ele recebe um número? Uhum. Não faz sentido isso, não é? O AD devia ser assim, ó, 2 registradores e um registrador de destino. Mas eles criam a pseudo-instrução em que ele recebe um número para quando tu for fazer esse scroll aqui, esse macro aqui, ó, você poder passar um %x. Esse %x pode ser tanto um número quanto um registrador. Tá vendo aqui, ó, print do registrador e print do inteiro. Então, quando a gente for fazer esse print de inteiro aqui, é melhor a gente fazer ele assim. A gente vai precisar dele agora, né? Ó. Deixa eu fechar aqui. Vamos ali no editor de texto. Aqui, ó, a gente tem print int. A gente já tinha. Percebe que o nosso foi feito só para imprimir inteiro escalar? A sugestão deles é que a gente faça assim, ó. A gente coloca... Tá vendo que ele está usando o li em vez do adu? O que ele sugere é que a gente faça isso aqui, ó. Adu. Será que tem adu com inteiro ali? Deixa eu ver. Extended. Adu com inteiro também tem, ó. Então, se eu fizer assim, ó, adu, e aí o 0, e esse int v, esse scroll. Isso aqui vai ser mais genérico. É isso mesmo. Olha o que vai acontecer. Deixa eu vir aqui, por exemplo, deixa eu salvar esse troço. Vou vir aqui, por exemplo. Tá vendo esse print 42? Vai funcionar, ó. Escreveu 42. Agora, olha que louco aqui, ó. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, adu, coloca no S0 o que tem no registrador 0, mais o número 10. E eu der print int S0. Vamos colocar aqui no meio um print NL, né? Vamos salvar isso. Vamos limpar esse cara aqui e vamos compilar aqui, ó. E eu rodar. Você viu que ele imprimiu de um registrador ou de uma constante? Olha aqui o código. Esse primeiro eu estou passando uma constante para ele imprimir. E ele imprimiu, beleza. Esse segundo eu coloquei o número que eu quero imprimir num registrador. Mandei ele imprimir, ele também imprimiu, beleza. Bem mais genérico, concordam? Sim. Então, ó, alguém quer perguntar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? Daniel, e no caso depois do include, eu poderia colocar uma macro e também teria algum problema ou não? E se você quiser criar uma macro nova, É. sem problema nenhum, filho. Ele vai encontrar o include, vai substituir essa linha 12 por tudo que está no bibliútil. Mas se você quiser criar macros novos, seja feliz. Ah, certo. Se você quisesse ter outro include aqui, também podia. Se você quiser colocar funções em includes, você pode. A gente vai ver funções daqui a umas 2 aulas. Gente, vamos tentar fazer esse programa bobo aí, mas só para a gente treinar um pouco o nosso assembly. Ler 10 inteiros do teclado, calcular a soma, a média e o maior elemento. Pode ser? Bora. Bora. Vamos lá. Então eu vou começar aqui no ponto texto. Eu quero ler 10 inteiros do teclado, certo? Beleza, eu posso ler eles e ir calculando a soma, a média e o maior elemento direto, ou eu posso usar um array. O que vocês preferem fazer? Array. Já faz com array, né? Já fazemos com array? Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui um ar para ser nosso array. Vamos falar que ele é ponto space e 40. 4 bytes para cada elemento do array. O array tem 10 elementos, dá 40, certo? Beleza. Certo. Então, a gente não tem um programa em C, então a gente não precisa fazer ele ser igual ao programa em C. A gente pode programar direto em assembly. Isso vai facilitar muito a nossa vida. A primeira coisa que eu tenho que fazer é um laço que intera 10 vezes, concordam? Porque eu vou ler 10 inteiros, não é? Certo. Então, eu vou criar uma variável
Vamos criar a de U aqui, ó. Vou usar o S0 com o número 0 para ser o meu contador. Então, eu vou chamar isso aqui de contador. Beleza? Você está disponibilizando todos esses códigos, né? Sim, senhor. Certo. Tá, beleza. E vários outros de exemplo. Mas não é o mais importante. O mais importante é a gente programar isso junto. Porque daí... Não, sim, é para ter depois da aula ter isso aqui. Ah, claro, claro. Mas lembra, se a gente fazer isso junto é para vocês irem acompanhando, construindo o conceito passo a passo e ter a oportunidade de perguntar na hora que a dúvida surge. Que esse é o melhor horário para tirar a dúvida. Então, tudo que a gente fez aqui foi criar um contador, que vai contar para a gente de 0 a 9. Agora eu tenho que interar. Então eu vou criar aqui um label, ó, for1, para eu saber para onde eu vou pular, né? E o que eu vou fazer é comparar o SLT. A gente viu o comando SLT na aula passada, não é? Ele compara se dois registradores, se um registrador é menor que o outro. Se for menor, ele coloca o número 1 num terceiro registrador. Se não for menor, ele coloca 0, não é? Eu vou usar uma variação do SLT, que vai facilitar muito a minha vida. Eu vou usar o SLT-I. Então, o que ele vai fazer? Eu vou usar um registrador de temporário, que vai conter a flag 0 ou 1, 1 se for menor, 0 se for maior ou igual. E eu vou comparar quem? Eu vou comparar o S0 com o 10. Então, enquanto o 10 for menor, o S0 for menor que 10, o T0 vai ter o número 1. Quando o S0 não for mais menor que o T10, que o 10, o T0 vai ter 0. Entenderam? Certo. O que eu estou fazendo aqui é comparar se o S0 é menor do que 10. Se for, eu vou colocar o T0 igual a 1. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou testar aqui, ó, branch if equal. Eu vou comparar quem? Vou comparar o T0 com o registrador 0. Quando que eu vou ter 0 no T0? Quando eu quiser sair do meu laço, não é? Isso. Então, eu vou para sai 1 aqui. Se não, aqui é o corpo do meu for. Aqui termina o meu for. Terminou o for, eu tenho que fazer o quê? Eu vou incrementar o S0, fazer o I++, né? Eu vou pular para o for 1. Tranquilão? Professor, só fiquei com dúvida. O que esse I na frente do SLT dá de diferença mesmo? O que que... Como é O que é? Desculpa. SLTI, qual que é a diferença dele para o SLT mesmo? O SLT seria assim, ó. Se eu quisesse substituir esse código pelo SLT, eu ia fazer o seguinte, eu ia fazer isso aqui, ó. Eu substituía pelo T7. O SLT pede que você compare dois registradores. O SLTI deixa você comparar um registrador com uma constante. Ah, entendi. É a mesma coisa do AD, então. É uma coisa do AD e ADI. O I é de imediato, é um valor que está imediatamente disponível na instrução. Assim, o código fica mais simples, não fica? Ó, sem essa... Fica mais curto, claramente tem uma instrução a menos, mas ele é mais de cara que você está comparando se uma coisa é menor com uma constante, que vem direto do teu for. Entendi. Então aí é porque a gente já sabe que a gente vai iterar 10 vezes, né? Se a gente fosse imputar esse campo, a gente teria que fazer aquele primeiro passo e usar o SLT. Exato, fica mais limpo assim, concorda? Sim. Beleza. Beleza, agora aqui a gente tem o corpo do nosso for. O nosso for tá pronto. Faltou o sai, né, cara? O sai vem para cá, ó. Sai 1. É a próxima linha depois do meu for. Certo? Aqui é o corpo do for. Ó. Se entrar no for, vai executar isso, incrementar o J e voltar para o for. Quando que eu não quero voltar para o for? Quando aqui, ó, o T0 for 10 ou mais, o S0 for 10 ou mais, isso aqui vai dar 0. Aí eu vou comparar 0 é igual a 0? É. Então eu saio. Eu pulo tudo que é do for e venho para essa linha 30 aqui, que é onde a gente vai continuar nosso programa. Mas agora a gente tem que escrever o corpo do for. O que é o corpo do for? Pô, a gente tem que ler 10 inteiros do teclado, certo?
Então, ó, o que a gente podia fazer era uma instrução tipo read int. E a gente passa um registrador para ele, tipo S0. Não, S0 a gente não pode usar. Vamos usar S1. A gente não pode usar S0 porque ele é o nosso contador, certo? Não é isso que a gente quer fazer? Sim. Leio inteirão. Beleza, agora vamos lá para o bibliútil. E a gente tem que criar aquela macro lá. Ó. Vamos colocar depois da última que a gente criou aqui. Então vamos criar uma macro. E vamos chamar ela de read int. E a gente está passando para ela um reg. Daí vamos colocar aqui, ó, end macro. Desculpa, era para ser um ponto, não um ponto e vírgula. E agora vem aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o código de leitura, que vai para o V0. 0. E o código para ler inteiro, se eu não me engano, é 5. Não custa a gente confirmar. É 5, sim. Beleza, ele vai colocar o valor lido no V0, certo? Então, olha aqui. Próxima coisa é chamar syscall. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Add o coloca no %reg quem? O que tem em 0 mais o que tem em V0. Concorda que é isso que eu quero fazer? Sim. No int e % alguma coisa, eu posso colocar qualquer nome. Não necessariamente precisa ser alguma coisa definida. Ah, que eu usei reg aqui? Não, filha. Mudar o nome. Se quiser chamar as suas variáveis com o nome de Pokémon, você pode. É o identificador. Então, tá. Tu usa o que você quiser. A única regra, a única coisa que você não pode fazer aqui é começar isso com um caractere especial ou número. Mas se você quiser substituir o nome, por exemplo, para, sei lá, Pikachu, você podia. Nada te impede. E não tem problema. Fala, filha. Não tem problema eu repetir esse mesmo nome no outro programa como uma etiqueta? Não sei. Não sei, você tem que testar e ver se vai dar erro de identificador. Provavelmente vai. Mas até com isso que é só parâmetro? Infelizmente, provavelmente vai. Isso tem a ver com o jeito que esses programas são pré-processados. Eles vão criar primeiro uma lista de identificadores. E aí, se 2 identificadores são usados iguais, e mesmo eles não serem usados no mesmo contexto, isso pode gerar conflito. Poderia ser programado para não ser necessário? Poderia. Agora, eu não sei se eles programaram assim. O único jeito de responder essa pergunta é testando. Em outro macro é tranquilo? Deveria poder. Vamos fazer um teste aqui, ó. A gente usou a strn aqui, não foi? Então, ao invés de usar reg, vamos usar strn aqui. É um péssimo nome, não faz sentido, mas não custa a gente testar. Vamos compilar. Teoricamente ele não... Ah, calma lá, eu compilei a coisa errada. Eu quero compilar meu programa aqui e vamos rodar aqui. Teoricamente funciona. Vamos ver ali, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Desculpa. Por que parou ali? Ah, tô lendo. Tô tentando ler o inteiro. Deixa eu digitar ele aqui. 4. Funciona. E, professor, essa área de declaração de variável ponto data, ela pode ser utilizada em qualquer parte do programa ou tem que ser necessariamente lá no começo? Isso é bem interessante. Não precisa ser necessariamente no começo. Percebe que nesse programa eu tenho 2 segmentos de ponto data? Percebi não. Ah, verdade, tem um ali no fundo, né? Aqui, ó. Calma aí. Tem um aqui e tem o outro no meu programa principal. Você pode ter quantos você quiser. Ele vai começar a montar do arquivo principal, do arquivo que você mandar montar. E toda vez que ele achar um segmento .data, ele vai continuar alocando sequencialmente na memória. Entendi. E aí, se eu quiser executar coisas, eu tenho que dar um ponto teste de novo.
Exato. Se você é código que você vai escrever, você usa a diretiva .text. Mas nada impede que você tenha assim, .data declarou umas variáveiszinhas. Aí você põe .text umas instruções. Aí você usa .data, declara mais umas coisas. .text mais código. Nada impede. Beleza. Louco, não é? Uhum. Na verdade, você pode deixar seu código mais porco do que já é em assembly. A gente não faz, porque, na boa, já é complicado do jeito que tá. Mas quando você começa a ter múltiplos includes, esses includes têm código, na realidade você vai estar fazendo isso. E, professor, essa indentação que você utiliza, ela é uma regra ou você utiliza ela só para organização? Não, isso não é Python. A indentação não dita nada aqui. Eu só indento para ficar mais legível para mim. Por que eu não começo a instrução no começo aqui, no coladinho? Porque eu sei que eu posso ter um monte de etiquetas. Então eu dou espação para caber as etiquetas. Certo. Obrigada. Só tem uma regra aqui de informação que você tem que considerar. A Assembly espera que você tenha uma instrução por linha de código, não mais. Beleza. O que é isso? Uma das coisas que torna um programa em Assembly tão gigantesco. Tá, voltando aqui, pessoal, olha aqui. Essa macro readInt, ele vai ler o inteiro pra gente, não vai? E agora eu tenho que salvar ele no meu array. Eu declarei aqui, ó, o ar. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, antes do meu for, eu vou fazer isso aqui, ó, LA, vou pegar um registrador qualquer, tipo S7, e vou mandar ele carregar o endereço de ar. Isso aqui, na realidade, é um ponteiro pro primeiro endereço do array. Primeiro elemento do array. Melhor falar endereço, melhor falar elemento. Beleza? Tranquilo isso? Em C seria assim, ó. Beleza. Seria assim, ó, int x, ar, vírgula, int asterisco px, ponto e vírgula. Isso aqui é px recebe ar. Concorda que esse px agora tem o endereço do primeiro elemento do array? Sim. E se eu fizer isso aqui, ó, px mais. Para onde que o px aponta agora? Mais 4 bytes. Ou ar na posição 1, concordam? Uhum. Se eu fizer isso aqui, mais igual a 16. Não, mais igual a 16 não. Mais igual a 4. O terceiro, no caso. Aí, ó, o px aponta para o 0. Então, mais 4 vai ser 1, 2, 3. Vai apontar px na posição 4. É o segundo. É o quinto elemento. Quinto elemento. Ah, posição, não no byte. Isso que é diferente, ó. Quando você faz a aritmética do ponteiro em C, é por isso que você declara o ponteiro com tipo. Esse tipo int. Ele está falando para você o seguinte: esse ponteiro vai apontar para inteiros. Então, quando eu incremento uma unidade no ponteiro, eu não estou incrementando um byte nele. Eu estou incrementando uma unidade desse tipo int. Eu estou incrementando 4 bytes. Professor, então, por exemplo, se eu for criar um array em C, e aí eu dou um tamanho para ele, sei lá, 256. Ele vai ter que achar um espaço da memória em que vai ter 256 vezes 4 bytes consecutivos, ou ele pode, tipo assim, splitar? Ele vai ter que encontrar consecutivos. Quando tu faz uma lock, é a mesma coisa. Array é a única estrutura de dados que existe em baixo nível. E ele é definido como estrutura de dados porque ele espera que a alocação da memória seja consecutiva. Você já tentou dar uma lock que você pede muita memória e uma lock não consegue alocar? Não. Pode acontecer. Se você, por exemplo, tentar alocar alguns megabytes para uma imagem ou um arquivo de áudio, ele pode não conseguir alocar, não encontrar aquela memória sequencial disponível para você. E aí o malloc ele falha, ele retorna um ponteiro nulo para você.
Por isso que é tão importante, quando você dá uma lock, você testar se a alocação ocorreu ou não. Um erro muito comum é você mandar alocar a memória, não testar se a memória foi efetivamente alocada e atribuir dados para aquele ponteiro. Bruno fazia nós verificar sempre. Fazia maloc, tinha que ver se era nulo. Senão, perdia a prova doidado. Perdia a ponta doidado. Porque se você tem um ponteiro selvagem, né, cara? O ponteiro tá apontando, sabe-se lá para onde. Mas olha que legal aqui, ó. Tá vendo que eu fiz int asterisco px? Eu podia fazer isso aqui, ó. Char asterisco pc. E eu podia fazer isso aqui, ó. pc recebe ar. Sabia que você pode fazer isso em C? Só que quando Nossa, você... eu não entendi nada que você fez nessa deu uma parte aí. bugada aqui também. Aqui, eu declarei Esse para PX e esse PC recebendo ar aí. Os dois estão apontando para a primeira posição? O que aconteceu? Olha aqui. Quando eu declaro uma variável assim, ó, int asterisco px, eu tô falando que isso é um ponteiro, ou seja, ele não vai ter dados, ele vai ter endereços de memória. E ele vai endereçar memórias do tipo inteiro, ou seja, de 4 em 4 bytes. Quando eu declaro esse PC aqui do tipo char, eu estou criando um ponteiro que vai conter endereços de dados char, ou seja, de byte em byte. Ambos esses ponteiros ocupam 4 bytes na memória. O char asterisco PC ele não ocupa 1 byte só, porque os endereços de memória eles têm 32 bits. Mas vai ser diferente, né? Se você fizer PC++, não vai pegar. Tipo... Exato. O que muda é na aritmética. Quando eu faço px++, na realidade, eu vou apontar para o ar na posição 1. Quando eu faço PC++, eu estou apontando para ar mais 1, não ar mais 4. O tipo do ponteiro te fala como que a aritmética do ponteiro vai correr. É só para isso que você dá tipo de ponteiro. E aí, quando ele aponta para ar mais 1, ele aponta para onde? Se eu quisesse fazer o PC apontasse para ar na posição 1, eu tinha que fazer assim, ó. Mais igual a 4. Desculpa. Se só colocar o mais, ele aponta para o segundo byte do primeiro ar? E professor, eu tenho uma dúvida, assim, que eu nunca tinha visto em aula, e aí conversando com a minha colega aqui me fez pensar. O que é um bit? Porque, tipo assim, um byte é um 0 e 1, né? Não, um byte são 8 bits. Então, um byte são 8 bits. Mas o que é um bit? Um bit é... O que é? Assim, ó, um bit é um 0 ou 1. Agora, o bit que é 0 ou 1? Não é o byte? O byte são 8 bits. Então, um byte tem 8, 0 e 1. Isso. Nossa, eu sempre pensava que era só 4 zeros. Tipo, 4 bytes. É pouca coisa. Serve para diferenciar entre duas possíveis coisas. Uma coisa é 0, outra é 1. Então, ele por si só ele é muito pouco útil. Então, a gente começa a agrupar ele em unidades maiores. Então, quando fala arquitetura, tipo, a arquitetura é 32 bits e não 32 bytes. 32 bits. Nossa, por que deram o nome tão igual pra uma coisa assim, né? Não, agora já clareou. Ó, então, um byte é o conjunto de 8 bits. Quando você junta 4 bits, você tem um negócio que chama nibble. O nibble é um conjunto de 4 bits. Por que ele é útil? Porque com 4 bits você consegue diferenciar entre 16 possíveis coisas. E aí você consegue colocar o código BCD aí. Durante muito tempo, o nibble foi útil pra caramba em computação. Só que daí, com a evolução do computador, 4 bits se tornou insuficiente. E aí a gente optou por usar o byte. Por que o byte é uma outra unidade interessante? Porque ele consegue permitir a gente diferenciar entre 256 coisas distintas. Então, você consegue contar de 0 a 255. Tem um monte de aritmética que ocorre dessa faixa de número. Então, ele atendia bem a gente.
Depois disso, em vez de subir para... que a gente foi de 1 para 4 para 8. Em vez de subir para 12, a gente subiu para 16. 16 bits é super útil porque permite você contar de menos 32 mil quebrado até mais 32 mil quebrado, que é uma quantidade boa numérica, uma faixa do conjunto dos inteiros bem boa. Você faz muita aritmética útil nessa faixa, mas ainda é insuficiente para você fazer um monte de coisa. Daí a gente migrou para 32 bits, que deixa você ir de menos 2 bi até mais 2 bi, e finalmente para os 64 bits. É por isso que a gente não avança além de 64 bits. Raramente você precisa fazer aritmética maior do que 64 bits. Quando você precisa, é melhor você simular ela programacionalmente, usando uma biblioteca de funções. Mas para a maioria, para a esmagadora maioria das aplicações, 98% das aplicações, você nunca vai precisar fazer contas que vão gerar números com mais do que 64 bits. Entendi. Mas bit, byte confunde pra caramba, principalmente quando você abrevia. Se você tem assim, por exemplo, velocidade de comunicação de rede, você pode falar que você tem 200 MB. O M é maiúsculo e o B é minúsculo. Isso aqui significa 200 megabits. Dá para fazer umas propaganda enganosa, né? Isso aqui é 200 milhões de bits por segundo. Você quer saber quantos bytes você está transferindo mesmo? Você tem que dividir isso por 8. Mas a memória, a gente tem 4 gigabytes. Isso significa que você consegue diferenciar entre 4 gigabytes. Você tem endereço para 4 gigabytes. E a memória é endereçada de 8 em 8 bits. Ou 1 byte, né? Ah, por isso que virar aqueles números estranhos. Seria tipo 10 à sexta vezes 8. Ou o giga realmente é um número estranho nesse caso. O giga vem da matemática, né? Então, porque o giga pra mim é o 10 à sexta, né? Aí virar aqueles números estranhos porque eu tenho que multiplicar por 8. Que virar aqueles 196, não sei o que lá. 4 vezes 8, 32, aí vai dar 32, 10 à sexta. 32 milhões. As potências. Nossa, não acredito que só vai aprender isso agora. Quilo, mega, giga, tera, elas são potências que são múltiplas de 10. Quando você associa elas à base 2, aí elas mudam. Mudam, por exemplo, 1000 quilo. Né? O kilobyte é 1024 bytes, não 1000 bytes. É isso, eu acho muito estranho. Vocês devem ter visto isso em introdução à computação. Beleza, então nós temos que fazer aritmética de ponteiro aqui. Vamos pular esse negócio aqui e vamos voltar para o nosso código. A gente leu inteiro. E aqui, o LA vai ter o endereço do primeiro elemento do meu array, certo? Então, o que eu vou fazer agora é salvar o número que eu li, que está em S1, onde? No endereço do primeiro elemento, porque é isso que vai acontecer na primeira iteração do laço. Agora, o que eu tenho que fazer é esse ponteiro S7 apontar para o próximo elemento. Como é que eu faço isso? Eu faço aritmética de ponteiro com ele. Eu vou fazer o S7, receber o que tinha S7 mais 4. Porque eu sei que o meu array cada elemento no meu array tem 4 bytes. Isso aqui é a mesma coisa que apontar pro próximo elemento. Aqui, ó. Beleza? Peraí, o que é aquele SW mesmo? Você pode explicar de novo? Infelizmente eu estou sem a minha mesa digitalizadora aqui, pessoal, mas funciona assim, ó. Acabando nossa aula já. Aqui você tem a memória e aqui você tem o microprocessador. Tipo assim. Certo? Tem dois movimentos que você pode querer fazer de memória. Você pode querer pegar um dado que está no microprocessador e mandar para a memória, ou você pode ter um dado que está na memória e você quer mandar ele para o microprocessador. Quando você pega um dado que está na memória e coloca no processador, você necessariamente vai estar escrevendo um dado que está na memória num registrador. Mas você pode também querer pegar um dado que está no registrador e escrever na memória.
certo? Esses são os dois possíveis movimentos, da memória para o processador e do processador para a memória. Quando Essa você seria a memória cache, professor? vai ser a memória cache. Mas você pensa que é a memória primária. A memória primária é a memória que o programa está executando. A gente vai estudar mais para frente um negócio que chama hierarquia de memória, que é um jeito de passar a impressão de que a memória é extremamente grande, persistente, extremamente rápida, mas na realidade você pega e copia dado de uma memória para outra para gerar essa ilusão. Então, em última instância, o processador só vai acessar a memória cache. E a memória cache vai acessar a memória RAM. O teu programa existe na memória RAM, mas você não executa. Aí um vai chamar na outra. Uma memória Exato. vai chamar na outra. Você copia da memória RAM para cache e da cache para RAM. Certo. Porque se você acessar cache, se o processador acessar cache, ele acessa ela muito mais rápido. Então você pode, à medida que você está executando o programa, ir acessando a memória direto da cache. Quando o dado que você quer não está na cache, você fala para a memória, eu quero esse dado, mas ele não está aqui. Ela fala, tá bom, vou te mandar aí um pedaço de memória que o dado que você quer vai estar no meio. Daí a gente vai estudar isso, existe o princípio da localidade espacial e temporal, que vai fazer com que mais vezes você tenta acessar a memória que você quer acessar esteja na cache. E é isso que é um dos grandes avanços em desempenho dos processadores, das arquiteturas de processadores atuais. Mas a gente vai estudar isso em detalhe depois. Pensa a memória de trabalho, a memória RAM. A memória cache é só um detalhe. É a memória de trabalho, a memória primária do computador. É onde o teu programa vai estar carregado, os dados e as instruções. Você tem que levar a instrução da memória para o processador. E os dados você tem que levar da memória para o processador e do processador para a memória. Então, quando você quer pegar um dado que está na memória e você quer escrever no processador, você executa uma instrução de carregamento de palavras, load word. Se você tem um dado que está, do processador para a memória, save word, salva uma palavra. E da memória para o processador é load word. Então, carrega da memória, salva na memória. Sempre a memória é a tua referência. Beleza? Então, olha o que eu estou querendo fazer aqui. Peguei e li um inteiro e eu quero salvar ele no meu array. Aonde que existe o meu array? Na memória, não é? Até o momento, sim. Dá para eu ter um array em registradores? Não dá. Imagina que o array tem 100 posições. Como é que eu vou colocar 100 words em registradores? Só tenho 32 registradores. Então, os arrays eles vão necessariamente existir na memória. Então, eu peguei e li um inteiro e eu quero colocar ele na primeira posição do meu array. É o que eu estou fazendo aqui, ó. O S3, a sintaxe aqui é a seguinte, ó. Vai ajudar vocês. Ó. Main é a memória, tá? Eu vou fazer essa parte aí, desse 0, aí um S7. Eu acho que esse comentário vai ajudar vocês, ó. Main recebe o quê? No endereço S7 mais 0. Esse 0, não se preocupem com ele. A gente vai depois usar ele. Recebe o que tem no S1. Essa sintaxe ajuda vocês? O SU é o registrador, ele tem um número dentro dele. Eu quero salvar esse número aonde? Na memória, no índice que está em S7. Memória é um array gigantesco, unidimensional. Cada endereço de memória aponta para uma célula da memória. Quando você faz isso aqui em C, ó, AR na posição 1 recebe 42. O que você está fazendo? Você está pegando o número 42 e colocando no array que está na memória, no segundo elemento dele, não é? Isso. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Em vez de ter um AR, eu tenho a minha memória, que é a memória primária do computador. Aonde da memória eu quero acessar? No endereço que está em S7. Esse mais 0 aqui podia ser mais 4, mais o número que você quisesse aqui. Isso ia ser um offset, um deslocamento a partir desse endereço base. A gente vai precisar disso depois. Por enquanto, a gente vai sempre manter ele em 0. Então, nesse endereço da memória, eu quero escrever esse dado. Entenderam? Está populando seu array. Oi?
Desculpa, eu tô vendo a aula e minha colega de casa aqui também, ela tá falando da aula dela. Não, eu. Não sei, tudo bem. Ah, deu um erro aqui. Ah, tá. O erro é meu comentário aqui. Vou dar e mostrar para vocês o que está acontecendo, acho que vai ficar bem mais claro. Então, beleza. Ó, a gente pegou, carregou o endereço do array, tá ali. Então, ó, o S7 tem o endereço do array. Vamos ver se está certo. Vamos tirar valores hexadecimais e vamos colocar endereços. O endereço que está em S7 é 10010002. O AR começa onde? No 10010002, certo? Daí eu vou comparar, ó, o S0 que tem o número 0. Vamos olhar aqui. É menor que 10? É, então T0 vai ter 1. Foi o que aconteceu. Aí eu vou comparar. 1 é igual a 0? Não. Então não pulo. Daí eu vou ler o inteiro. Ó. Agora estou esperando digitar o inteiro lá. Vamos colocar o inteiro 1. Li o inteiro 1. Então o S1 agora vai ter o inteiro 1. Não, ainda não, porque eu estou executando. Agora o S1 tem o endereço 1. Agora olha aqui, ó. Essa é a linha do save word, ó. Se você olhar o array, olha aqui. A posição 0 dele, por que está no 02? Ah, pessoal, tem um defeito aqui. Que droga. O que eu vou fazer aqui é vir no meu programa principal. Não podia nunca ser .02 lá. O que eu vou fazer aqui é escrever essa diretiva aqui, ó. Aligned. Deixa eu ver. Diretivas. Alig. Com L só, Daniel. Analfabeto. Agora vai funcionar. O que ele está reclamando? Ah, tá. Caramba. Eu acho que é isso. Por que tá 10 agora? Tá errado isso. Já explico para vocês. Eu estava tentando evitar isso. Ah, é 2, não 4. Agora tá certinho. Então, ó, eu vou colocar naquele mesmo lugar lá, ó. Ah, tá esperando digitar o número. 1. O S1 tem 1. Aí eu vou escrever na memória. Tá vendo que eu escrevi o 1 aqui, ó? Deixa eu voltar um passo aqui. Que legal. Ó, eu quero executar... Gente, vocês estão aí? Sim, sim. Sim, sim. Flopou de vez aqui, mas estamos. Antes eu li o inteiro aqui, tá vendo? Ó, que é o meu for, na linha 24 e 25. Daí aqui, ó, eu executei o lay inteiro, coloquei o código 5 no V0 e dei syscall. Daí ele terminou copiando o valor lido para o S1. Agora eu quero salvar esse valor lido no primeiro elemento do meu array. O meu array começa nesse endereço aqui, ó, 10010004. Certo? Se você vier no S7, ele está apontando para esse endereço, ó. Tá vendo? E agora eu estou falando o que aqui? Salva o valor lido, que foi o 1, no endereço que está no S7. Então, na realidade, o array está aqui, né? O primeiro elemento. E eu quero colocar o número 1 aqui. Quando eu executo esse save word, é o que ele faz, ó. Ele move do registrador para a memória. Entenderam? Daí, olha aqui, eu incrementei o ponteiro. O S7 apontava para cá. Agora eu vou fazer ele apontar para cá, ó. Tá vendo que ele está apontando para 10010008? Isso é aqui, ó. Porque essa linha é a linha do 10010000. Mais 8 vai dar essa célula aqui. Então, o que vai acontecer? Vou incrementar o S, vou pular, vou testar se acabou o laço. Se não, eu vou ler o inteiro. Estou esperando o inteiro. Vou pôr o número 2, ó. Daí eu vou mover o 2 para o S1. O S1 recebeu 2, tá vendo? E agora essa linha vai salvar o número 2 que está no S1
no endereço apontado pelo S7. O S7 está apontando para cá. Então, quando eu executar, ó, eu escrevo 2 lá. Incremento. Agora, o S7 aponta para mais C, que é aqui, ó. Incremento o S0, do loop, procuro se 2 é menor do que 10, não é. Vou ler o próximo inteiro. Vou digitar o inteiro 3. Aí, ó, movo 3 para o S1 e salvo ele nessa célula aqui de memória, que o S7 está apontando para ela. Ó. E assim por diante. Entenderam? Entendi. Aquele primeiro endereço de memória ali ficou com 10 por quê? Ah, tá. O ponto align que eu fiz, né? É o seguinte. Quando você aloca a memória em string, a string pode ter um número arbitrário de caracteres, concordam? Uhum. No caso aqui, ó, a string barra ele tem um caractere só. E a gente espera que a memória seja alocada de 4 em 4 bytes, e sempre em múltiplos de 4 bytes. Então, quando eu aloquei esse 1 byte para essa string, o próximo byte disponível foi alocado já para o array. Isso vai fazer com que o meu array, os elementos dele, não sejam alocados em endereços múltiplos de 4. Esse ponto align 4, que eu coloquei, align 2 aqui, está falando que eu quero alinhar a minha memória de 4 em 4 bytes. Ou seja, a próxima alocação de memória que eu vou fazer vai cair no endereço múltiplo de 4. Por que isso é importante, professor? Isso é importante porque é o jeito que eu vou acessar a memória depois. O load word, ele espera que o endereço que eu passo para ele seja um múltiplo de 4. Mas aí a gente tem outras formas de ler a memória. A gente tem o load byte e o load half. O load byte ele aceita qualquer endereço. E o half aceita qualquer endereço múltiplos de 2. É um detalhe que eu não queria discutir com vocês agora. Mas como eu aloquei aquela string antes de alocar esse array, eu ia ter esse problema. Entendi. Se fosse 2 bytes, então seria o align 1. Isso. Se você vier aqui no help... Esse 2 é o expoente do 2? 2 elevado ao quadrado? A linha, olha essa diretiva, ponto align. A linha é próximo ao elemento de dados no limite especificado de bytes. Então, 0 ele aloca no múltiplo de byte, ou seja, nada. 1 ele aloca no múltiplo de 2, que half é 2 bytes. 2 ele aloca no múltiplo de 4. 3 ele aloca no múltiplo de 8. 4 ele aloca no múltiplo de 16. E assim por diante. Então, aí que entra aquela coisa do double ter mais memória, porque ele é alocado com mais memória. E aí esse 3 vai ser 8 bytes ou vai ser... 3 ele vai alocar de 8 em 8. Beleza, mas não vou fazer mais pergunta não, já que isso aqui é mais pra... Mas só um detalhe. Pior que é um detalhe que vocês vão ter problemas quando vocês estiverem programando. Mas é uma coisa que eu não queria cobrir agora, porque array já é complicado que chega. Então, ó, isso aqui está salvando bonitinho o array para gente. Eu vou deixar para vocês lerem do array e, bom, vou fazer isso. Então, ó, terminamos o nosso for. É só isso que eu precisava fazer. Ler e salvar no array, concordam? Agora, eu vou criar um segundo for para calcular aqueles índices para gente. O segundo for eu posso copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar esse próprio código aqui. Eu não preciso de um código diferente, concorda? Vou copiar ele. Ó. Você copiou desde o LA? Eu copiei desde o S0. Eu vou zerar o S0 de novo, que ele vai ser meu computador de novo. Vou pegar o S7 para ser o ponteiro para o meu array. Vou mudar esse for 1 para for 2, porque é o segundo for, né? E eu vou mudar você vai usar o mesmo array? Eu vou usar o mesmo array. Eu li os números e coloquei ele no array. Agora o que eu vou fazer é ler do array e calcular as coisas que eu quero. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar a estrutura do for, mas percebe que eu não mudei o código? Eu só mudei as etiquetas. O código é igualzinho. Ó. É da estrutura do for.
iniciei um contador, peguei um ponteiro para o meu array, para o primeiro elemento do meu array, e aqui eu estou comparando se o contador é menor que 10, se for, eu executo o corpo do meu for, se não for, eu saio do for. E aí agora aqui eu incremento o meu contador e aqui eu pulo para a próxima iteração. Agora aqui no corpo eu tenho que calcular qual é o maior elemento. Eu tenho que calcular a média e o que mais? Vou lá para vocês. Acho que era somar todos os elementos. Soma dele, a média e o maior, não é? Isso. Então vamos colocar aqui, ó. Soma maior e a média. A soma e o número de elementos me dá a média. E o maior eu tenho que ir calculando ele. Então eu vou pegar e alocar 2 registradores para isso. Que depois que eu peguei o endereço do coisa, eu vou alocar 2 registradores. Vamos usar o S6, o S5 e o S6. ADU, não, ADU. Dólar S6 recebe 0. 0. Isso é um jeito de eu zerar o registrador. E esse aqui vai ser o meu maior. Daí eu vou fazer a mesma coisa. E esse aqui vai ser a soma. Beleza? Então o S6 é o maior e o S5 é a média. Daí agora aqui, ó. A soma, como é que eu faço? Basicamente, eu tenho que... A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar o elemento, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Traz da memória para mim. Quem? Coloca em S1 o dado que está no endereço S7. Para com o save word aqui, ó. Vou copiar aqui e deixar do lado só para vocês verem. O save word, ele pegava e acessava, escrevia um dado na memória. O que esse cara está fazendo é isso aqui, ó. S1 recebe a memória que está no endereço, desculpa, está no endereço S7 mais 0. Esse mais 0 é besteira, né, cara? Porque qualquer coisa mais 0 dá a própria coisa. Percebe que agora eu estou lendo da memória e salvando no registrador? Sim. Sim. Nota a diferença? Aqui, ó. Um eu estou escrevendo na memória, o outro eu estou lendo da memória. Então eu peguei o primeiro elemento. Ele está bonitão lá para mim. A próxima coisa que eu vou fazer é fazer o meu ponteiro apontar para o próximo elemento da memória, que é esse comando aqui, ó. Faço a aritmética de ponteiro para o meu ponteiro apontar para o elemento 1 agora. Agora o S1 tem o meu primeiro elemento. E a soma é o quê? Qual é o registrador da soma? É o S5, certo? Então a soma é muito simples, ó. A de U, pega o que tem em S5, coloca em S5, pega o que tem em S5, mais o que tem em S1, que é o elemento do array, e coloca de volta no S5. Então a soma tinha 0. Então vai ser 0, o registrador S5 recebe 0, que era o que tinha S5, mais o que tem S1, que é o primeiro inteiro que eu digitei. No caso daquele array que eu acabei de digitar, era 1. Depois da segunda iteração, o S5 vai receber o 1 que tinha S5 mais o segundo elemento. E assim por diante. Então, só estou acumulando, certo? Se você digitar de 1 a 10, vai ter que ter 55 no S5 no final. Agora, o maior é simples. Como é que você faz para testar se o número é maior? Vocês lembram do algoritmo do maior? Você assume que a primeira posição é maior. E depois Então, compara com as outras. Aqui a gente Assim, se for maior, recebe o valor. Aí se não for, pula para fora. Exato, vou ter que fazer um if aqui, né? Eu vou usar o SLT, ó, vou colocar num flag qualquer, vamos usar o T1, e vou comparar quem? O meu maior atual, o S6, né? Não, vamos usar o S1, dólar S6. Eu tô vendo aqui, ó, o número que eu li é menor do que o S6? É isso que eu tô falando, não é? Isso. Maior atual? Se ele for maior,
eu quero fazer o quê? Tem um recebe um. Então, calma lá. Se isso enrola a minha cabeça, imagina a cabeça de vocês que estão vendo isso pela primeira vez. O S1 é o número... No S1 é o número que está no array. E o S6 é o maior. O que eu quero testar é AR na posição I. Ele está testando isso para mim, né? É menor que o maior. É isso que ele está fazendo. Se o elemento atual for menor do que o maior, eu não quero fazer nada, não é? Sim. Então, ele é. Eu vou comparar o T1 com o 0. Vou para onde? Eu tenho que vir para cá. Sair F1. Se não, eu quero fazer o quê? Eu quero trocar eles, não é? Trocar não, substituir o maior. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Add o... Quem é o meu maior é o S6. S6 recebe o que tem 0 mais o S1. Basicamente, estou colocando o S1 no S6, certo? Troço. É só isso. Vamos ver se está certo? Terminou o for, eu posso fazer isso aqui, ó. Print int. Qual que é o inteiro que tem o maior? Vai ser o S6, né? O maior é S6 e a média é o S5. Mas a média acho que não fez, né? Não, a soma a gente fez. Então é S6. L e aqui, ó. Print int $S6. Então vamos fazer a debugação do jeito que vocês debugam o programa em C. Vamos usar printf. Mas eu acho que você vai ter que pôr um valor para cada, né, ainda. Eu vou ter que ler os valores. Vou estar esperando lá. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu certinho, ó. O 55 é a soma de todos e o 10 é o maior número. É, meu amigo. Da hora. Hardcore, não é não? Mas não é tão complicado. Hardcode. Não, imagina. Hardcode. Choro muito, crianças. Ó, eu sei que a gente usou o Save Word e Load Word sem eu explicar com muitos detalhes para vocês. Na segunda-feira eu vou fazer um monte de desenho para vocês, vamos rodar um monte de exemplo desses caras, tá? Então vocês não se preocupem. O que eu vou fazer agora é colocar esse código para vocês lá no site, tá? Vai estar na pasta Source, e eu quero que vocês completem ele, calculem a média. Uma coisa legal para vocês fazerem também é imprimirem as mensagens de a média dos números lidos é tal, ou digite uma sequência de tantos números. Deixa o programa bonitinho, com os printf antes. Vocês podem fazer isso? Podemos tentar. Claro. Tentar, né? Fazer uma palavra muito forte. Super macros do Abdala. Então, fique tranquilo. E daí, já ó. É para entregar que dia? Não, vocês não tem que me entregar nada. Esse não vai ser um trabalho de ponto extra e também não é um dos trabalhos previstos para a disciplina. Isso é só para vocês exercitarem. E eu vou colocar aqui mesmo o que eu quero que vocês façam como... O que eu sugiro para vocês fazerem como trabalhos extra, tá? Eu vou pôr aqui, ó. Oh, desculpa. Esses trabalhos extras são tipo estudo, então. É só para vocês estudarem, que o único jeito de estudar isso é programando. Então vocês sentam um bumbumzinho na frente do computador, gastam uma horinha apanhando miseravelmente do negócio. Um ótimo jeito da gente estudar é vocês trazerem os programas de vocês que têm problemas e a gente debugar eles juntos. Então aquele de vocês que foram fazendo os exercícios, tiveram problema e não tem problema em mostrar o código para os colegas, é ótimo vocês compartilharem a tela e a gente consertar o programa junto.
Porque uma das coisas que mais irrita a gente em programação é, você está programando, você acha que você entendeu, o teu programa não funciona. Por quê? Você não consegue ver. Um bom jeito é a gente debugar junto, encontrar o problema junto. Você aprende muito desse jeito, e mesmo seus colegas que não fizeram o programa e não tiveram problema, vendo o processo, aprendem também. Então, aquele de vocês que estiverem fazendo exercício e quiserem mostrar o código para todo mundo, eu fico muito grato. Beleza? Então, ó, eu quero que vocês escrevam um programa que calcule o fatorial de n. Aqui o comentário, ó, 100 funções. Como assim, sem funções? Uai. Sem você não macro aprendeu? também? A gente não pode fazer Não, macro? usar os macros? Mas aqui o fatorial quando vocês aprendem ele, vocês aprendem a versão recursiva, não é? Ah, aí é com loop, né? Mas vocês não aprenderam função ainda. Dá para você fazer isso sem função? Dá com loop, né? Tá com loop. Você pega e implementa a pilha na mão, né? Gente. O que o senhor quer dizer com sem Nossa, função? peraí. E o loop para fazer recursivo? Não, pera. Agora Não, minha não cabeça tem. deu uma bugada aqui. Vocês estão sofrendo. Deixa eu tirar isso daqui. Calma aí. 6 vezes 5 vezes 4. Na verdade, vocês podem ir no Mas a Canvas. resposta, ela pode ser incremental? Não, assim, ó, como é que você calcula o fatorial de um número? Ah, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, mas é, por exemplo, lá no loop. Eu boto, tipo, 6 vezes e a resposta eu vou pegar da saída do loop anterior. Como é que eu vou fazer isso? Só Você com vai loop? armazenando que nem ele fez, o vetor. Aí no final você pega a resposta. Isso é um jeito, você pode usar um array, ou você pode acumular. Quando você implementa. Então, como que acumula? Não, quando você Você implementa. pode começar com 1 e ir multiplicando, ao invés de começar com 6 e ir diminuindo. Então, mas... Ó, a olha o ordem nosso- dos fatores não altera o produto. Olha o nosso programa. Eu Verdade. carreguei o número do array e eu acumulei ele aqui. Eu acumulei, ó, S5 recebe S5 mais 1, mais o Não, S1. faz sentido, professor. Minha cabeça bugou aqui que eu tava pensando, mas se eu fizer 1 vezes 2, eu não vou poder fazer 2 vezes 3, mas claro que pode. Minha cabeça Isso aqui é um somatório. viajou. Você podia fazer um multiplicatório. Em vez de usar o adil, você usava o mulo. Sim, tá certo, tá certo. Dentro de um for. Vocês têm tudo que vocês precisam para fazer isso. E por que eu tô falando sem funções? Estou sendo camarada com vocês, porque a gente nem viu função ainda. Tá. Ah, o senhor está falando função em assembly. Isso. Sem função em assembly. Escreva um programa que calcule a frequência de um elemento em um array. Assim, ó, pessoal, você tem um array, ele tem aqui o número 1, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 4, 8, 9, 11, 14. Aí eu quero saber qual é a frequência de 5. Quantas vezes o 5 aparece nesse array? A gente pode fazer macros 2. para ajudar a gente com essas coisas, né? Tipo, normal. Fica à vontade, filho. Ah, ok. Tudo que a gente viu até agora é válido. A única coisa que eu não queria que vocês usassem era funções. O JAL, o JR, aquelas coisas. A gente nem Porque sabe o que é. Eu nem sei o Quando que você é fa- isso. Quando você falou função, eu tava achando que você tava fazendo alguma referência com C e eu fiquei bugado. Não sabia nem que era não sabia nem que tinha função em assembly. Gente, vocês deixarem esse programa bonito e vocês fazerem esses dois caras aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aumentar a aposta aqui. Esses dois programas eu vou deixar eles para vocês me entregarem na quinta-feira. E eu vou pôr lá como uma atividade da disciplina e a entrega dos dois vale 1 ponto na média, extra. Humilde. Beleza. Grande Extra? A média. Um grande incentivo. Ponto é extra na média. Então o semestre está valendo 101 agora. Ah, não é 1 ponto para cada, não? Não, Um ponto cada. Não, É, os 1 dois pra valem. cada, né? Não, pra cada, você falou. Grupo vale 1 ponto. Não, tá gravado, a gente pode olhar junto. Bom, basicamente estou subornando vocês. Não como é extra, ninguém é obrigado a fazer, mas vale a pena, pessoal, porque vocês fazem isso, vocês vão exercitar um monte
E juntando com deixar o nosso programa atual bonitinho, cheio dos printf, as coisas, vocês estão bem treinados. A Esses gente me vai entregam ter que aprender de qualquer forma, por que não ganhar ponto pra isso, né? fato, cara. Aquele suborno benigno. Beleza, crianças? Então eu vou atualizar essas coisas e postar as atividades lá para vocês. Professor, Beleza. antes de você sair, você poderia subir um pouco para ir acima do SAI 2? Posso? Cara, que coração que é esse, mano? Que é isso aqui? Que coração, cara? Tem coração na minha tela, não. O que você tá falando? Tô parecendo um monte de coração aqui, Muito cara. coração aqui no Teams. Ah, vocês estão no chat do coisa e tem alguém escrevendo coração. Graças a Deus eu não. Não, é tipo uma reação que tá fazendo aparecer, tipo, contínuos corações. Gente, eu juro. Já acabou sua aula, mas eu tô com uma dúvida. Eu segui passo a passo como você fez, só que E não quando eu fui rodou. tentar compilar, ele tá falando que tem um erro na linha 60, seriam minhas últimas linhas dos prints, e quando faço para rodar, ele vai para a biblioteca como se estivesse acusando um erro na macro de print int. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação, porque a gente já terminou a aula. Você pode compartilhar essa tela com a gente e eu te ajudo a corrigir, que tal? Pode ser. Eu tive isso daí,